Olá, amigos do agronegócio e de safras e mercados. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, 9 de março. Estamos novamente reunidos aqui para um vídeo sobre o relatório do USDA, dessa vez o vídeo pós-relatório do USDA, Departamento Norte-Americano de Agricultura. Fizemos ontem um vídeo com a expectativa para o relatório, que foi divulgado agora há pouco, e vamos conversar com os nossos consultores para ver o que o departamento apresentou, se houve alguma surpresa, se não houve alguma surpresa. Hoje nos mercados é mais um dia de muita volatilidade, como devem ser todos os dias até o fim desse conflito que estamos vendo na Ucrânia, e os mercados continuam com grandes oscilações e mexendo de uma maneira geral com as nossas commodities. Dou boa tarde para o nosso consultor que vai falar sobre o mercado de soja, também um pouquinho sobre o mercado de milho, Luiz Fernando Roque. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Gelson. Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí, sem grandes surpresas, né, Alessandro? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Vamos falar um pouco do trigo aí, que continua com grandes mexidas, altos e baixos. Hoje um dia de forte e baixo na Bolsa de Chicago. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá, Luiz, tudo bom? Então, o USDA já começou a fazer algum realinhamento dos quadros de oferta e demanda dos países. Daqui a pouco a gente fala mais, então. Beleza. Bom, convido a quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita, você vai ver toda a cobertura lá do relatório do departamento, assim como outros assuntos, todos ligados ao agronegócio, com as melhores ferramentas de informação. Bom, vamos começar, vou compartilhar a tela aqui, falando sobre o relatório na parte de soja. Tivemos, então, o Departamento Norte-Americano de Agricultura indicando estoques americanos 21-22 em 7,76 milhões de toneladas. Caiu o número em relação ao relatório de fevereiro, que era de 8,85 milhões de toneladas, e ficou um pouquinho acima da expectativa do mercado, que era de 7,3 milhões de toneladas. Estoques globais 2021-2022, indicados em praticamente 90 milhões de toneladas. O número anterior era de 92,8, houve uma revisão para baixo, como o mercado esperava, embora com um corte menor do que o mercado esperava, porque o mercado esperava, em média, um número de 88,9 milhões de toneladas. Safra brasileira 2021-22 foi indicada em 127 milhões de toneladas, como a gente falava ontem, se esperava mesmo uma redução, e antes o número era de 134 milhões de toneladas, e agora 127, a expectativa do mercado era de 128,2. A safra da Argentina, que teve um corte menor do que o mercado esperava, o número anterior era de 45 milhões de toneladas, agora 43,5, e o mercado trabalhava com 42,9 na expectativa média. Luiz, como não teve grandes surpresas, como tu já antecipou, o que dá para se dizer desse relatório? Alessandro, como eu falei, acho que não teve surpresa, porque, de novo, o USDA confirmou o viés, né, que o mercado estava esperando, de cortes aí, tanto em estoque americano como na safra brasileira e na safra argentina. A grande dúvida sempre ou tem sido, né, ultimamente, o tamanho desses ajustes, e até os ajustes foram um pouquinho diferentes do que o mercado estava esperando, né? No caso do Brasil, eu acho que foi algo positivo, no sentido de que o USDA cortou mais do que o mercado esperava, e eu acho que faz sentido, porque, como eu comentei, né, no vídeo de ontem, o USDA está um pouquinho ainda defasado com relação ao tamanho da safra brasileira, né? Agora ele trouxe uma safra de 127, o mercado esperava algo em torno de 128, mas já está mais próximo, aí, 127, da realidade brasileira, que nós, aqui na Safras, estamos trabalhando com uma safra de 125, em torno disso. Então, eu acho que é algo positivo, o USDA indicando aí realmente uma safra menor no Brasil e mais próxima da realidade. No caso argentino, o contrário, né? O USDA trouxe um corte, o mercado esperava um corte um pouquinho maior, mas o viés foi realmente de corte também, confirmando. E eu acho que no caso argentino ele segue um pouquinho ainda fora da realidade, que é algo em torno de 42 ou um pouquinho menos, 42 milhões de toneladas de produção. E no caso dos estoques, talvez o principal dado desse relatório, o USDA também trouxe um corte, né? Indo de encontro ao que o mercado esperava, mas o corte foi um pouquinho menor do que o mercado estava esperando. Então, o mercado esperava aí
corte de mais ou menos 1,5 milhão de estoques, e o USDA trouxe mais ou menos 1 milhão de corte. Então, mas mostra que o USDA está ajustando, né? Está fazendo seus ajustes aí da forma correta, no sentido correto, né? De aumentar a demanda pela soja americana, aumentar o esmagamento americano para compensar essas perdas na América do Sul. Então, faz todo sentido isso, embora eu entenda que os números ainda da safra brasileira e argentina podem ser um pouco menores, né? Então, mas eu acho que talvez aí o USDA volte a cortar esses números, volte a trazer ajustes negativos nesses números no próximo relatório. Então, teoricamente, é um relatório altista, né? O mercado já esperava, já tinha se posicionado para isso, né? Frente a isso. E como, na verdade, o número de estoques veio um pouquinho acima do esperado, apesar do corte, eu acho que o mercado em Chicago aproveitou esse momento aí, até pelo momento também um pouquinho mais negativo no milho e no trigo, até porque estava muito valorizado o mercado, vamos lá, né, frente a essa questão envolvendo o conflito Rússia e Ucrânia, para realizar um pouquinho de lucros, mas nada muito grande, o movimento não é muito acentuado, então o mercado demonstrando aí que o ponto de equilíbrio hoje na soja, né, nos contratos futuros, é entre 16,5 e 17 dólares por bushel. Beleza, bom, já vou mudar aqui para o milho. Vamos falar aí desse relatório para o milho. Foi indicado o estoque americano 21-22 em 36,6 milhões de toneladas, praticamente. O número anterior, 39,1, e a expectativa média do mercado, 37,5. Houve uma redução que foi maior um pouco do que o mercado esperava. Estoques globais 21-22 indicados em quase 301 milhões de toneladas, aí um número um pouco acima do que o mercado esperava, que era 299,6 milhões de toneladas, mas com uma redução em relação a fevereiro, que era 302,2. Safra brasileira de milho mantida em relação ao relatório anterior em 114 milhões de toneladas, a expectativa média do mercado era de um corte para a faixa de 112,9 milhões de toneladas. Já a safra da Argentina teve um corte menor do que o esperado, indicada a safra da Argentina agora em 53 milhões de toneladas em relação ao relatório de fevereiro de 54 milhões de toneladas. Luiz, o que dá para se falar um pouquinho aí do milho? No caso do milho, Alessandro, eu acho que também o número de estoques também veio mais ou menos em linha no viés que o mercado esperava, estoques americanos, né, de um novo corte. O USDA até cortou para mais, né, então que é algo altista, digamos assim, só que os outros números, né, tanto estoque mundial como produção brasileira e argentina, foram números baixistas porque tiveram poucas alterações, né? No caso do Brasil e da Argentina, praticamente nenhuma alteração. Até, na verdade, teve um corte na Argentina, mas ficou um pouco acima do esperado, e no Brasil o USDA não mexeu. Então, um relatório misto para o milho, e da mesma forma eu coloquei na soja, eu acho que o mercado aproveitando aí as commodities hoje, de uma forma geral, aproveitando para realizar lucros aí, até acompanhando o petróleo e tudo mais, e de olho nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, sem grandes surpresas no caso do milho também, eu diria que a única questão aí que a gente coloca um ponto de interrogação é por que o USDA não mexeu na safra brasileira e por que mexeu pouco na safra argentina, da mesma forma que aconteceu na soja. Joia, obrigado, Luiz. Bom, agora vamos para o trigo, que é o mercado que está saltando mais, caindo mais quando cai, como está acontecendo nos últimos dias, né? Mas também depois de tudo que subiu, né, Elcio? Bom, vamos falar agora aqui do relatório de março para o trigo, estoques americanos, a gente focando aí nos estoques americanos 21-22, indicados em 17,77 milhões de toneladas. Houve um ajuste para cima, ligeiramente para cima em relação ao dado anterior, que era 17,6, o mercado esperava um corte para 17,2. E os estoques globais, acima da expectativa do mercado, indicados em 281,5 milhões de toneladas, o mercado esperava 278, que era mais ou menos o que havia sido colocado no relatório de fevereiro, que era 278,2 milhões de toneladas. E então, Elcio, o que dá para dizer do trigo? Bom, em relação ao trigo, acho que nos Estados Unidos é um pouco diferente do que a gente poderia imaginar, uma elevação dos estoques no momento em que os Estados Unidos é um grande exportador e tem dois grandes exportadores que estão reduzindo a sua presença no mercado internacional. Então, a gente até poderia pensar que teríamos um aumento dos números de exportações norte-americano e isso reduziria os estoques. O problema é que os Estados Unidos já vem de uma safra muito apertada. A oferta total de trigo nos Estados Unidos ela caiu
mais de 10 milhões de toneladas. Então, é necessário que os Estados Unidos reduzam os seus volumes exportáveis. E, ao que parece, não serão, pelo menos na visão do USDA, não será os Estados Unidos que vai atender essa demanda, que vai se deslocar da Ucrânia e da Rússia. Pelo menos não é o que o USDA espera nesse primeiro momento da temporada passada, até porque os estoques já são bem apertados. Então, nos Estados Unidos até a gente poderia esperar um número mais fraco. Agora, em termos do mundo, nós havíamos comentado ontem que era possível que nós tivéssemos uma elevação até dos estoques, porque esse trigo que vai ser deixado de exportar por Rússia e Ucrânia vai continuar dentro do quadro de oferta e demanda global, apenas teria que se deslocar. O que a gente percebeu, na verdade, que levou a esse aumento dos estoques no mundo foi que a Austrália, é um país que a colheita acabou recentemente, foi elevada a produção da Austrália, em mais de 2 milhões de toneladas, e teve uma leve queda do consumo. Então, nós tivemos com isso a elevação que nós tivemos de mais de 3 milhões de toneladas dos estoques em relação ao ano passado. Interessante também notar, Alessandro, que nós tivemos um encolhimento do comércio internacional. As importações e exportações, elas reduziram cerca de 3 milhões de toneladas. Esse é um ponto interessante. Outro é que o USDA trabalha com 4 milhões a menos de exportações da Ucrânia e 3 milhões a menos, de importação também da Rússia. Então, já realinha essa expectativa de exportação em função do conflito e que terá menos demanda, menos venda por parte da Ucrânia e também da Rússia, no total, e 7 milhões de toneladas a menos. E esse realinhamento, além daquele encolhimento que nós vimos do comércio internacional, vai para a Austrália, que elevou a sua produção, conforme a gente viu. Então, teria um aumento de exportações australianas na ordem de cerca de 2 milhões de toneladas. A Índia também com 1,5. E o Brasil, aqui também um aumento pequeno, mas que chama atenção por ser aqui no Brasil, que é um grande importador, uma elevação de 200 mil toneladas de trigo exportado pelo Brasil, ainda um pouco abaixo da realidade, pelo que a gente tem visto nos line-ups. Mas, basicamente, foram essas as mudanças que o USDA trouxe nesse relatório agora no mês de março. Beleza, Elcio. Bom, vamos falar um pouquinho, uma rodadinha rápida antes da gente encerrar sobre o mercado, que na Bolsa de Chicago para a soja, faltando um pouquinho ainda para o fechamento, opera para maio a 16,83 para o bushel, com uma queda de 0,4. Luiz, já trabalhou em baixa, já trabalhou em alta, tá um dia bem variado, né? O que está mexendo? O relatório pegou, não pegou? Tem o petróleo aí despencando loucamente hoje. Como eu falei, Alessandro, né? Acho que o mercado entendeu aí que, para esse momento, o patamar de equilíbrio, aí, ou a faixa de atuação é entre 16,5 e 17. Né? Claro, colocando aí na conta essa questão do conflito, que a gente tem que sempre acompanhar de perto, né? Que traz uma volatilidade grande, mas como eu falei, como o mercado já estava posicionado aí frente a esse relatório e o USDA trouxe estoques um pouquinho acima do esperado, aproveitou para realizar lucros, então não vejo grande surpresa. Eu acho que dá para colocar também, Alessandro, eu comentei inicialmente, um dado interessante do USDA, que eu não concordo, pelo menos, tá, mas que vem chamando a atenção, é que é o segundo relatório seguido que o USDA corta o consumo chinês, a importação chinesa, na verdade, de soja para essa temporada. Não vejo muito sentido nisso, né? Não tem por que a gente ter corte de importação, pelo contrário, a gente está com uma importação forte chinesa. O rebanho suíno chinês está crescendo aí nos últimos meses, a gente tem toda essa retomada econômica aí pós-pandemia, então é um número que eu coloco em dúvida aí, que o mercado não está entendendo muito bem porque o USDA está fazendo isso, e é um número que a gente tem que acompanhar aí nos próximos meses também, porque é um número importante, né? O consumo chinês, obviamente, é muito importante para a gente explicar os movimentos de Chicago também. Olha, vamos ver aqui milho na Bolsa de Chicago também, o contrato maio operando a 7,36, queda de 2,3%. Me parece que, mais uma vez, o milho na esteira do trigo em Chicago, né, Luiz? Exatamente. Como o relatório foi misto, como eu comentei antes, eu acho que, de novo, eu estou falando aqui, né, que a realização de lucros está pegando no mercado hoje, até porque também como o petróleo vem caindo bastante, vamos lá, petróleo é a principal commodity mundial, embora não agrícola, ela certamente pesa sobre outras commodities e como o Elcio falou também, o trigo caindo bastante ajuda a puxar o milho também. Maravilha. Bom, Elcio, vamos terminar falando aqui do trigo em Chicago, né?
que é o que está oscilando mais, como vem sendo. Contrato maio operando a 12,01, queda de 6,6%, Elcio. Ali, ontem estava caindo, né? Hoje caindo outra vez, são duas quedas seguidas, até naquela mesma percepção que a gente estava falando, que o mercado estava buscando um ponto para ser uma resistência e talvez tenha encontrado. Claro que a gente ainda pode ter notícias vinda da Ucrânia que ainda leve o trigo a ganhar novo fôlego, mas o primeiro sentimento que a gente tem é que encontrou uma resistência. O relatório que veio com elevação pequena nos Estados Unidos, mas também uma elevação muito expressiva em termos globais, e mostrando uma ideia do USDA em relação ao conflito, no que se refere ao abastecimento, aos fundamentos do trigo, acho que ajudam a esse movimento. Mas, como a gente falou ontem também, uma elevação de mais de 40%, ela vai gerar correção. E é o que está acontecendo agora. Quem entrou comprado e viu o mercado subir toda essa margem que subiu, agora está aproveitando também para embolsar lucro. Então, esse é um movimento normal de correção e que mostra também que o mercado meio que já precificou esse risco guerra. E agora vai depender aí de novas notícias, além do cenário que a gente já tem, de incerteza total, mas alguma coisa mais para elevar as cotações além dos patamares que já atingiu, e afora isso, um cenário de abrandamento vai gerar correção. O trigo está muito caro em relação a ele mesmo, o trigo, e também em relação a outras commodities está valorizado. Então, é normal que a gente tenha esses movimentos de correções a partir de agora. Muito obrigado, Elcio. Bom, num recado final, convido a todos a participarem de mais um evento Safras AgriWeek, terceira Safras AgriWeek, vai ser realizada de 22 a 24 de março, com palestras dos nossos consultores, entre outros materiais que vamos apresentar. Um evento online, um evento ao vivo, então fique ligado na safras.com.br, entre e conheça a nossa plataforma, você pode ver também mais detalhes das Safras AgriWeek. E para você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para saber dos nossos novos materiais disponibilizados. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Elcio. Um abraço.